Quando a vida aperta e o desespero bate à porta, o que você faz? A gente sempre pensa em fugir, em procurar um lugar melhor, não é? Mas e se a ordem de Deus for: fique exatamente onde você está? Foi o que aconteceu com Isaque. A fome assolava a terra e a lógica gritava: vá para o Egito, lá tem comida, tem água. Mas uma voz calma e poderosa sussurrou em seu coração: não desça, fique na terra que eu te indicar, e eu serei com você e te abençoarei. Isaque obedeceu. Em vez de fugir, ele cavou. Em vez de reclamar, ele plantou. E o resultado? Naquele mesmo ano, a colheita foi 100 vezes maior do que o esperado. A terra seca se tornou fértil, porque a obediência regou a promessa. Mas anote aí, a bênção muitas vezes atrai a inveja. Os filisteus, vendo a prosperidade de Isaque, foram lá e entulharam com terra os poços que seu pai, Abraão, havia cavado. Eles queriam cortar a fonte da bênção. Mas você não para um homem que aprendeu a confiar em Deus. Os servos de Isaque simplesmente começaram a cavar novos poços. E cada poço novo era uma nova briga. O primeiro, eles chamaram de contenda. O segundo, de inimizade. Parecia que a perseguição não teria fim. Mas Isaque não desistiu. Ele se moveu um pouco mais adiante e cavou de novo. E dessa vez, ninguém brigou. Ele olhou ao redor e disse: agora sim, o Senhor nos deu espaço para prosperar nesta terra. E chamou aquele lugar de Reobote, que significa lugar espaçoso. Às vezes, você precisa passar pela contenda e pela inimizade para chegar no seu lugar espaçoso. Não pare de cavar. Isaque continuou sua jornada até Berseba. E ali, no silêncio da noite, Deus apareceu a ele mais uma vez. Não para dar uma nova ordem, mas para confirmar a antiga promessa. Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você. A presença de Deus era a maior herança. Isaque entendeu isso. Ele construiu um altar, adorou, armou sua tenda e, claro, cavou mais um poço. Foi ali que até mesmo seu antigo adversário, Abimeleque, veio procurá-lo para fazer um acordo de paz, reconhecendo: vimos claramente que o Senhor está com você. A sua fidelidade em tempos difíceis se torna um testemunho tão poderoso que até seus inimigos o reconhecem. Mas a história da promessa continua, e agora ela passa para a próxima geração. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos, mas completamente diferentes. E a tensão que antes era por poços de água, agora seria por uma bênção paterna. O tempo passou, Isaque envelheceu, seus olhos mal conseguiam enxergar. Certo dia, ele chamou seu filho mais velho, Esaú, o caçador, seu preferido, e disse: meu filho, estou velho, vá caçar. Prepare aquela comida saborosa que eu gosto, e então te darei a minha bênção antes de morrer. Era um momento sagrado, a transferência de um legado. Mas alguém ouviu essa conversa. Rebeca, a mãe, que tinha um carinho especial por Jacó, tinha outros planos. Ela correu até Jacó e arquitetou uma farsa. Vá pegar 2 cabritos, eu prepararei a comida, você se vestirá com as roupas de seu irmão e receberá a bênção no lugar dele. Jacó hesitou. Mas mãe, Esaú é peludo, e eu não. E se meu pai me descobrir, receberei maldição em vez de bênção. Rebeca, determinada, respondeu: que essa maldição caia sobre mim, meu filho. Apenas obedeça. E assim foi feito. Jacó, disfarçado com peles de cabrito nos braços e no pescoço, tremendo, entrou na tenda do pai. Meu pai? Isaque estranhou a voz. É você mesmo, meu filho Esaú? Sou eu, mentiu Jacó. O velho pai, confuso, tocou nele e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. E depois de comer, ele liberou sobre Jacó a bênção do primogênito, o orvalho do céu, a riqueza da terra, a liderança sobre os povos e sobre seus irmãos. Logo que Jacó saiu, Esaú chegou com a caça pronta. Pai, aqui estou.
O coração de Isaque gelou. Ele tremeu violentamente. Mas quem foi que já esteve aqui e me serviu? Eu comi e o abençoei, e abençoado ele será. Ao ouvir isso, Esaú deu um grito de amargura e desespero. Abençoe-me também, meu pai. Mas era tarde demais. A bênção, uma vez liberada, não podia ser retirada. O engano havia consumado o destino. A dor de Esaú se transformou em ódio, e ele jurou se vingar assim que o pai morresse. A bênção roubada custou a Jacó sua casa, sua segurança. Ele precisou fugir. Um fugitivo, carregando uma bênção que era ao mesmo tempo promessa e um peso enorme. Sozinho, correndo para salvar a própria vida, a noite o alcançou no meio do nada. Cansado, ele pegou uma pedra, a usou como travesseiro e adormeceu. Mas aquele chão duro e solitário se tornou um portal para o céu. Em sonho, Jacó viu uma escada imensa que ligava a terra ao céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. E no topo da escada, o próprio Senhor falou com ele. Eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. Estou com você e te guardarei por onde quer que você for. Não te deixarei até cumprir tudo o que te prometi. Jacó acordou assustado e maravilhado. Uau! Com certeza Deus está neste lugar e eu não sabia! Aquele fugitivo solitário descobriu que nunca esteve sozinho. Ele pegou a pedra que usou como travesseiro, a ergueu como um pilar, derramou óleo sobre ela e chamou o lugar de Betel, que significa casa de Deus. O lugar do seu maior desespero se tornou o lugar do seu maior encontro com Deus. A jornada de Jacó continuou até Harã, a terra de sua família. E perto de um poço, o cenário de tantos encontros, ele viu Raquel. E foi amor à primeira vista. Para ter Raquel como esposa, ele se ofereceu para trabalhar 7 anos para o pai dela, Labão. E a Bíblia diz que aqueles 7 anos pareceram poucos dias, pelo tanto que ele a amava. Mas a ironia da vida é impressionante. O enganador estava prestes a ser enganado. Na noite do casamento, Labão trocou as noivas e entregou a Jacó sua filha mais velha, Lia. Ao amanhecer, Jacó viu que havia sido enganado. Imagine o choque, a raiva. Labão se justificou e Jacó acabou aceitando trabalhar mais 7 anos por Raquel, a mulher que ele realmente amava. Deus, porém, vendo que Lia era desprezada, abriu seu ventre e ela começou a dar filhos a Jacó, Rúben, Simeão, Levi e Judá, de onde viria a linhagem real. Enquanto isso, Raquel, a amada, chorava sua esterilidade. O que se seguiu foi uma dolorosa competição dentro de casa, uma guerra silenciosa por amor, por atenção, por filhos. Lia e Raquel, em seu desespero, entregaram suas servas a Jacó para que tivessem filhos através delas. A família crescia de forma confusa, em meio a ciúmes, negociações e lágrimas. Mas no meio de toda essa bagunça humana, Deus estava tecendo seu plano. Ele não se esqueceu de Raquel. E, finalmente, ela concebeu e deu à luz um filho. Ela o chamou de José, que significa Deus acrescentou, dizendo, Deus tirou a minha humilhação. José, o filho da promessa, o filho da velhice, nascido do amor e da dor, seria uma peça-chave no futuro de toda aquela nação. Enquanto a família crescia, a riqueza de Jacó também. Mesmo trabalhando para um sogro trapaceiro como Labão, que mudava seu salário 10 vezes, Deus o prosperava de forma sobrenatural. Toda vez que Labão tentava prejudicá-lo, Deus virava o jogo a favor de Jacó. Porque quando Deus tem uma promessa na sua vida, não há plano humano, não há trapaça, não há engano que possa anulá-la. A fidelidade de Deus é maior do que a infidelidade dos homens. De Isaque a Jacó, da seca à fuga, do engano à disputa familiar, o fio da história é o mesmo. Deus escrevendo sua promessa em linhas que, para nós, parecem tortas. Com paciência, com fidelidade, com uma graça que não entendemos. E talvez a lição para nós hoje seja essa. Quando sua vontade for correr, talvez Deus esteja dizendo, fique.
Quando taparem o seu poço, tenha fé para cavar outro. Quando o engano te ferir, confie que a justiça de Deus está a caminho. E quando sua vida parecer uma bagunça, lembre-se, no meio do caos, a promessa de Deus continua viva e de pé. Se essa jornada de fé te inspirou, eu te convido a curtir este vídeo e a compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir que Deus ainda está no controle. E claro, se inscreva aqui no canal 8 Minutos com Deus para mais mensagens como esta. Deixe seu comentário. Qual parte da história de Isaac ou Jacó mais falou com você? Quero muito saber. Lembre-se sempre. Deus continua abrindo poços, restaurando famílias e cumprindo promessas, mesmo quando tudo parece parado. A Ele seja toda a glória.